Olá, boa noite, alunos, boa noite, alunas. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma aula da disciplina de língua portuguesa, gramática. Eu sou a professora Tatiane Souza e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje eu preparei uma aula de revisão, ok, gente? Nós estudamos, né, na disciplina de língua portuguesa gramática, nós estudamos as classes gramaticais, né, que são 10. E eu preparei uma aula de revisão, inclusive para a prova, sobre substantivo, adjetivo e pronome. Então, resolvi preparar essa aula de revisão com as outras classes gramaticais, né, que são numeral, artigo, interjeição, advérbio, preposição, conjunção. E ainda tem outra classe gramatical, que é o verbo, né, que foi a última classe que nós estudamos, que eu vou selecionar umas questões para a próxima aula, tá bom? A próxima aula também será aula de revisão dos conteúdos. Então, vamos lá, selecionei aqui algumas questões, tá bom? Nós vamos resolver juntos. Gostaria muito que essa aula fosse ao vivo, né, com vocês, mas infelizmente eu não consigo mais gravar as aulas. E como pouquíssimos alunos participam das aulas online, para não prejudicar os que não podem assistir, eu resolvi não optar por não ter mais aula online, e sim aulas gravadas, ok? Então vamos lá. A primeira questão, gente, é sobre numeral. Tem uma aulinha sobre numeral, né? E eu espero que vocês tenham compreendido o conceito, mas só aqui para revisar, né? Já que é uma aula de revisão. Gente, o numeral é uma classe de palavras, ok? Faz parte das 10 classes gramaticais. É uma palavra variável, isso significa dizer que ela varia, né? Encarregada de determinar a quantidade de pessoas, de objetos, de coisas, ok? Então, numeral é essa classe de palavra encarregada de determinar a quantidade de pessoas, de objetos, ok? De determinar também o lugar ocupado numa determinada sequência, tá bom? Então, a gente tem as classificações do numeral, né? Numerais cardinais, ordinais, os fracionários, os multiplicativos, tá bom? Eu falo sobre isso na aula de numeral. Então, vejamos aqui essa questão, ó. Classifique os numerais presentes nas frases abaixo. A. Um time de futebol possui 11 jogadores. Eu já deixei marcadinho aqui para vocês não perderem tempo. Quais são os numerais? Ó? 11, esse numeral 11, qual a classificação dele? É um numeral cardinal, ordinal, fracionário ou multiplicativo? B, nós conquistamos o primeiro lugar na gincana. Ó, esse primeiro aqui é o numeral cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. C, ontem havia o dobro de alunos. D, ele mora no 10º andar. E, eu só tenho R$ 50. F, os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. G, a primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. H, Keila tomou meio litro de refrigerante e comprou 1/3 das terras do município. Gente, deem uma pausa no vídeo e tentem responder, porque o slide seguinte é o slide com gabarito. Não vejam o gabarito antes de tentar resolver. Tentem resolver, tá bom? Todos esses numerais aqui, ó, ou eles são cardinais, ou são ordinais, ou são fracionários, ou são multiplicativos. Então, pausem o vídeo e tentem resolver. Pronto, vamos lá. Espero que vocês tenham pausado, ok? Vamos aqui conferir o gabarito. Olha, tá aqui o gabarito. 11 é o numeral cardinal. B, primeiro, é o numeral ordinal. C, dobro, é o numeral multiplicativo. 10º é o numeral ordinal. 50 é o numeral cardinal. 4 é o numeral cardinal. Primeira é um numeral ordinal. Meio é um numeral fracionário.
e 1/3 também é um numeral fracionário. Espero que vocês tenham acertado, ok? Próxima questão, gente, é sobre artigo. Estudamos também, né? Tem uma aulinha que eu falo sobre o artigo, que também é uma classe de palavras. O artigo, gente, é a palavra que se antepõe ao substantivo, com a intenção de particularizar ou indefinir o nome. Então, o artigo ele tem essa função, né? Essa intenção de particularizar ou indefinir o nome. E eles são divididos, né? São, na verdade, classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Então, os artigos definidos, eles particularizam, né, o nome, e os artigos indefinidos, eles indefinem um nome. Ok? Esse nome é um substantivo, né? Porque o artigo ele vem antes do substantivo, né? Ele se antepõe ao substantivo. Então, aqui eu coloquei algumas frases. Aqui eu não marquei o artigo, mas nós vamos resolver aqui juntos. E eu quero que vocês classifiquem esses artigos em definidos ou indefinidos. Então, vamos lá. Ganhei uma caneta dourada. Nessa frase, gente, qual é o artigo? É uma, né? Esse uma, percebam que ele está vindo antes de um substantivo, o substantivo caneta. Esse uma é um artigo indefinido. Quais são os artigos definidos, gente? Vamos voltar aqui um pouquinho. Os artigos indefinidos, o, os, a, as. E os artigos indefinidos, uns, uma, umas, ok? Então, aqui é um artigo indefinido. Os irmãos ganharam doces. Qual é o artigo aqui? Os, né? Os irmãos. Irmãos é um substantivo. O artigo vem antes do substantivo. Esse os aqui é um artigo definido, ok? C. A enfermeira foi bastante prestativa. Cadê o artigo aqui? É o a, né? Enfermeira é um substantivo, o artigo veio antes do substantivo. O a aqui é um artigo definido. Marília ganhou uns livros de ficção do seu padrinho. Cadê o artigo aqui, gente? Uns, né? Livros é um substantivo. Na verdade, a gente tem vários substantivos aqui, né? Marília é um substantivo próprio, né? Livros também é um substantivo. E antes dele vem um artigo, que é um artigo indefinido. E, por fim, item vinham umas crianças brincando na loja. Onde é que está o artigo? Aqui, né? Umas. Tem crianças, que é um substantivo. E antes do substantivo, eu tenho um artigo indefinido, umas. Essa questão nós resolvemos juntos. Vamos só conferir aqui o gabarito. Item A, indefinido. B, definido. C, definido. D, indefinido. E E, indefinido. A próxima questão, gente, é sobre interjeição. Eu coloquei preposição aqui, não foi? Perdão, tá bom? Não é preposição, é interjeição. Corrijam aí, se vocês estiverem copiando as questões, coloquem assim, ó. De acordo com o código mencionado, relacione corretamente as colunas, analisando o valor semântico atribuído pelas interjeições. Aqui foi um erro de digitação meu, tá bom? Não é preposição, é interjeição. Gente, também tem aulinha sobre interjeição. O que é a interjeição? As interjeições, elas exprimem a emoção de quem emite o enunciado, né? As interjeições, elas também são usadas para chamar a atenção ou exigir alguma reação do interlocutor. E existem alguns tipos de interjeição. Na verdade, são vários tipos de interjeição. A gente tem interjeição de admiração, de alívio, de dor, de dúvida. Enfim, na nossa aulinha, eu apresento uma lista de tipos de interjeição. Tá bom? Se vocês não lembram, vão lá na aulinha de interjeição e revejam essa aula. Então, aqui eu tenho essas 4 frases.
Vamos aqui ler essas frases, identificar as interjeições e dizer qual é a classificação. Nossa, como você é formidável. Esse nossa aqui, gente, vocês acham que é uma interjeição de admiração, de espanto, aversão ou alívio? Marquem aí. Próxima, ufa, terminamos o trabalho em tempo hábil. Esse ufa aqui é uma interjeição. Vocês acham que é uma interjeição de admiração, de espanto, de aversão ou de alívio? Credo, não gostei do que você falou. Esse credo aqui é uma interjeição. É uma interjeição de quê? De admiração, de espanto, de aversão ou de alívio? E, por fim, nossa, que homem estranho está percorrendo pelas ruas do bairro. Esse nossa é uma interjeição de admiração, de espanto, de aversão ou de alívio? Pausem o vídeo e tentem resolver. Vamos lá conferir o gabarito. Gabarito A, B, C e B. Essa é a ordem. Então, o A aqui, ó. Nossa, como você é formidável. É uma interjeição de admiração, né? Próxima, D, ó. Ufa, terminamos o trabalho em tempo hábil. Ufa é uma interjeição de alívio. Credo, não gostei do que você falou. Esse credo é interjeição de aversão. E, por fim, o nossa, que homem estranho, é uma interjeição de espanto. Aí, percebam, nós temos aqui o nossa duas vezes. O nossa nessa frase, né, na primeira, e o nossa na última frase. Percebam que o nossa da primeira frase tem um significado, que é de admiração, né? E o nossa na segunda frase tem um outro significado, que é de espanto. É isso, o gabarito? É espanto. Então, percebam que uma mesma interjeição pode ter significados diferentes. Vai depender do contexto em que ela foi empregada. Ok, gente? A próxima questão, gente, é sobre advérbio. Também tem uma aulinha de advérbio. Se vocês não lembram, vão lá rever essa aula, tá bom? Mas como é aula de revisão, deixa eu só relembrar vocês o que é o advérbio. O advérbio os advérbios qualificam verbos, né? E intensificam o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Eles se classificam em advérbios de lugar, de tempo, de modo, de intensidade. Enfim, tem uma listinha dos tipos de advérbios, ok? Então, vejamos aqui essa questão. Ó. Leia atentamente a frase e identifique os tipos de advérbio indicados na lista abaixo. Sempre me diziam que aquela cidade era bonita, mas eu não sabia que era tanto. Há uma vista maravilhosa que fica diante do campo e, além disso, é possível ouvir os pássaros cantando alegremente. Eu não marquei aqui os advérbios, mas já disse aqui que tem o advérbio de tempo, de intensidade, de modo e de negação. Pausem o vídeo e tentem resolver essa questão, gente. Nessa frase aqui, identifique qual é o advérbio de tempo, qual é o advérbio de intensidade, qual é o advérbio de modo e qual é o advérbio de negação. Pausem o vídeo. Espero que vocês tenham pausado. Vamos conferir o gabarito. O advérbio de tempo é o sempre. Ó, primeira palavrinha aqui, ó, sempre. O advérbio de intensidade é o tanto. Onde é que está o tanto? Aqui, ó. Não sabia que era tanto. Esse tanto aqui é advérbio de intensidade. Advérbio de modo, alegremente. Ó, a última palavrinha aqui, né? Alegremente. E o advérbio de negação, esse é o mais fácil de todos, né? O não. Onde é que está o não aqui? Aqui, ó. Não sabia. Não sabia. Ok? Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima questão, que é uma questão de preposição. Essa sim é uma questão de preposição. Eu coloquei duas questões de preposição, não foi? Isso mesmo. Gente, preposição. O que é a preposição? A palavra invariável, então significa dizer que ela não varia.
Ela só tem uma forma, ok? Então, a preposição é a palavra invariável que estabelece relação de vários sentidos entre as palavras que ligam. Então, a preposição, ela normalmente vai ligar uma palavra a outra, ok? Então, vejamos essa questão aqui, ó. As preposições são palavras que dois termos de uma oração, numa relação de a alternativa que preenche corretamente a lacuna é. Qual é o item, gente? As preposições são palavras variáveis, invariáveis. Eu acabei de falar nesse instante. Quem prestar atenção vai conseguir resolver essa questão. Pausem aí o vídeo e tentem resolver. Vamos lá, espero que vocês tenham pausado. Vamos conferir o gabarito. Invariáveis, conectam e subordinação. As preposições são palavras invariáveis, é o item D, né? Que conectam dois termos de uma oração na relação de subordinação. Item D. Outra questão aqui, gente, de preposição. Ó. Vocês precisam completar esses espaços com as preposições corretas. Qual é o item? Ó, as preposições que preenchem corretamente as lacunas são A, B, C, D ou E. Pausem aí o vídeo e tentem resolver essa questão. É fácil. Vamos lá, espero que vocês tenham pausado. Vamos corrigir. Ele é especialista, parará, comunicação e marketing. Ele é especialista em comunicação e marketing. Será que é o em aqui? Comprei a passagem de ônibus, parará, R$20. Comprei a passagem de ônibus por R$20. Será que é o por? Estamos, parará, 5 quilômetros de Manaus. Estamos a 5 quilômetros de Manaus. Será que é o A aqui? Se for, né, o meu gabarito aqui é o item C. Vamos conferir. Isso mesmo, item C, o em, o por e o a. Ok? Então, essas palavrinhas são preposições. Ok? Percebam que essas preposições, elas ligam uma palavra a outra, né? Ó, ele é especialista em comunicação. O em aqui, ele vai ligar especialista à comunicação. Comprei a passagem de ônibus por R$20. O por aqui vai ligar ônibus a R$20. Estamos a 5 quilômetros de Manaus. O a aqui vai ligar o verbo, né? Estamos a 5 quilômetros, ok? E por fim, né? Eu acho que a última questão é uma questão de conjunções, ó. Classifica as conjunções abaixo. Gente, as conjunções, elas também ligam, né? Só que elas vão ligar termos, né? Elementos ou orações. Aí também existem as classificações, as conjunções, né? Existem as conjunções aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas, condicionais, temporais, causais, ok? Tem uma lista também de conjunções. Vejamos aqui, ó. Eu já marquei aqui as conjunções para facilitar, ó. Vocês precisam classificar essas conjunções. Queria ir ao cinema, mas choveu muito ontem. Esse mais aqui é uma conjunção aditiva, condicional, adversativa, temporal ou causal. Não pude ir ao cinema porque choveu muito ontem. Esse porquê aqui é uma conjunção aditiva, condicional, adversativa, temporal ou causal. O povo sairia às ruas se o rei desfilasse. Esse se aqui é uma conjunção aditiva, condicional, adversativa, temporal ou causal. Quando eu for ao shopping, irei comer no McDonald's. Esse quando é uma conjunção aditiva, condicional, adversativa, temporal ou causal. O rei saía às ruas e desfilava. Esse e é uma conjunção aditiva, condicional, adversativa, temporal ou causal. Pausem um vídeo e tentem resolver essa questão, gente. Qual é o item? Qual é a sequência, né? A sequência aqui, ó. Ah, eu esqueci do gabarito, gente. Mas vamos resolver aqui, ó.
Queria ir ao cinema, mas choveu muito ontem. Esse mais aqui é uma conjunção adversativa, ok? Coloquem aqui, ó, adversativa. Não pude ir ao cinema porque choveu muito ontem. Esse porque aqui é uma conjunção causal, ok? O povo sairia às ruas se o rei desfilasse. Esse se aqui é uma conjunção condicional. Quando eu for ao shopping, irei comer no McDonald's. Esse quando aqui é uma conjunção temporal. E o rei saía às ruas e desfilava. Esse i aqui é uma conjunção aditiva. Ok? Percebam que essas conjunções elas estão ligando a orações. Já tenho aula sobre oração, né? Queria ir ao cinema, que é uma oração. Uma oração, para ser oração, tem que ter um verbo. Qual é o verbo aqui? Ó, queria. Queria ir, né? Queria ir. São verbos. Mas choveu muito ontem. O choveu também é um verbo, né? Indica aqui fenômeno da natureza. Então, esse mais está ligando esta oração, mais esta oração. Está ligando essa com essa. Não pude ir ao cinema porque choveu muito ontem. Esse não pude ir ao cinema é uma oração, né? Eu tenho pude ir. E aqui também, ó, choveu muito ontem. Choveu também é um verbo. Então, o porquê está ligando essas duas orações. O povo sairia às ruas se o rei desfilasse. Qual é o verbo aqui dessa oração, gente? O povo sairia às ruas? Sairia, né? Do verbo sair. Se o rei desfilasse. Desfilasse é um verbo, do verbo desfilar. Então, esse se está ligando duas orações, essa a essa. Quando eu for ao shopping, irei comer no McDonald's. Ó, esse quando aqui, ó, tem um verbozinho aqui, né? O verbo for. Esse quando não está ligando... Na verdade, ele está ligando, é porque essa frase ela está invertida. A ordem dela deveria ser: irei comer no McDonald's quando eu for ao shopping. Só que ela está invertida, ok? O rei sair às ruas, ó, sair aqui é uma oração. O rei sair às ruas é uma oração, porque eu tenho o verbo sair. E desfilava. Desfilava também é um verbo, né? Então, esse i está ligando essa oração a essa oração. Ok, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok? Até a próxima aula. Tenham um excelente restinho de noite. Tchau, tchau.